Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, nós vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Romanos 3, 9, que diz assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. Sendo testemunhada, pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Senhor, nos abençoe com a Tua palavra, Pai. Te pedimos que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações essa noite, Senhor. Anula, Pai, toda a carne, anula, Senhor, tudo aquilo que provém do homem, Senhor, tudo aquilo que vem de mim, para que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Deus. Que nossas mentes e corações estejam amarrados a Ti nessa noite, para ouvirmos aquilo que vem de Ti, Senhor. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, Senhor, ao que nós Te pedimos. E já Te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém? Essa noite eu dei o tema pregação, essa nossa conversa aqui, de somente a graça é eficaz. Somente a graça é eficaz. Aqui nesse texto, é um texto onde Paulo fala expressamente sobre salvação, expressamente sobre pecado e sobre perdão dos pecados.
E para dar um breve contexto do que estava acontecendo aqui, Paulo, ele havia terminado o seu trabalho em uma parte do Império Romano. Então, ele fazendo suas viagens, né, fazendo ali pregando o evangelho, fazendo o seu trabalho, digamos assim, ele terminou uma parte e ele esperava ir para Roma e depois para a Espanha. Mas antes, Paulo ele precisava passar em Jerusalém para entregar ofertas daqueles que ajudavam na missão, né? Porque, como a gente vai lembrar lá em Atos, a igreja aqui era uma igreja que vivia unânime em tudo. Então, assim, o dinheiro era de toda a igreja, os bens eram de toda a igreja, tudo era de toda a igreja. Então, as ofertas que Paulo recebia para a manutenção do ministério, ele também entregava na igreja para que outros missionários, para que outros pregadores do evangelho também tivessem seu sustento nas suas viagens. E aqui, como Paulo precisa ir antes, ele faz o quê? Ele manda uma carta para a igreja de Roma para avisar, estou chegando. Só que ele começa a ver que não vai ser tão rápido assim, né? E a carta acaba se alongando um pouco mais. Mas essa carta ela tem como objetivo tratar da revelação da justiça de Deus no evangelho de Jesus Cristo. A gente está falando aqui de um povo muito presente ainda com um pensamento, digamos, judaico, ou então gentio, já que Roma era quem dominava ali, a grande dominadora daquela época. Então, nem todos ainda tinham ouvido falar de Jesus. E o intuito da carta é exatamente esse: ensinar a igreja que Jesus é o Salvador. Ensinar que a salvação ela não era apenas para os judeus, mas também para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus e para aqueles que não faziam parte do povo de Israel. E aí Paulo ele começa a abranger o evangelho para tratar o seguinte: olha, não importa se você é judeu, não importa se você não é judeu, o evangelho é para você. A salvação de Cristo abrange a sua vida. E aí, tratando de nós hoje, que aqui estamos na Taquara, Brasil, no ano de 2025, nós também não somos judeus. Nós fomos enxertados na videira, ou seja, a salvação também é para nós. Então, certamente essa carta também é para nós, que uma vez não éramos filhos, mas fomos feitos filhos de Deus a partir do sacrifício de Jesus Cristo, amém? E o apóstolo Paulo aqui, ele já começa nos primeiros versículos, citando alguns textos, né? Ele vem tratando sobre essa questão de justiça, de lei, porque tinha muito ali um debate, será que para ser salvo precisa cumprir a lei toda? Ou seja, será que o que salva é a lei que Deus deixou a Moisés? E aí Paulo vem mostrando que o Salvador é Jesus Cristo, mas que obviamente também a lei tinha a sua importância, né? O que ficou. E aí ele já fala, olha, que se conclui de quê? De toda a conversa que ele vinha tendo com o povo. Temos nós vantagem, e quando ele fala nós, ele está se incluindo do lado do povo judeu, porque Paulo era judeu. E ele já começa claramente esse texto dizendo o seguinte: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O que Paulo faz? Aqui o povo judeu estava achando que tinha algum tipo de vantagem por ser judeu. E Paulo ele faz o inverso. Ele mostra, olha, estamos todos no mesmo nível, somos todos iguais. Afinal de contas, todos estamos debaixo do pecado. E aí Paulo ele inverte a jogada, digamos assim, ele se coloca num outro nível, como diria o outro aí, em outro patamar, só que nesse caso num patamar abaixo, num patamar de humildade, de humilhação. E ele começa a citar aqui alguns salmos, a partir do versículo 10. Aqui Paulo fala um pouco do Salmo 14, Paulo fala do Salmo 36, ele faz um compilado aqui quando ele vai dizer: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O que Paulo está dizendo com isso aqui? Paulo está simplesmente falando, olha, não existe
a possibilidade de um ser humano, por suas próprias forças, se achegar a Deus. Afinal de contas, como ele disse no próprio versículo 9, estão todos debaixo do pecado. Que pecado é esse, Lucas? O pecado original. O pecado que afasta o ser humano da presença de Deus desde o Éden. Um pecado que, quando a gente olha, por exemplo, para a nossa sociedade, a gente vê cada vez mais uma violência aumentando, a gente vê diversas questões. Você quer ver um exemplo? Essa semana eu estava no trabalho e abri ali o computador no site de notícias e eu vi uma situação que tinha um menininho de 3 anos que tinha desaparecido. No dia seguinte, esse menininho foi encontrado morto pelo seu próprio padrasto. E a mãe também, não sei, assim... Enfim, quem tem a coragem de fazer isso com uma criança? Isso é fruto do pecado, mas isso a gente vê, eu usei isso como exemplo, mas a gente vê isso o tempo todo. Se alguém dá uma fechada, fala de algo mais próximo, se alguém dá uma fechada no trânsito de quem dirige, nossa vontade já é o quê? Pô, esse cara aí não está vendo que eu estou andando? Se eu estou pegando leve, né? Que passa pela nossa cabeça na hora. Tudo isso é fruto do pecado que habita ainda em nós. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós estivermos nesse corpo material, o pecado ele vai bater na nossa porta todo santo dia, querendo nos afastar de Deus. Porque a partir desse momento, como Paulo bem relata, todos nós estávamos debaixo do pecado. Em outra carta, Paulo vai dizer lá aos Efésios que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, e que não podemos fazer nada de bom. Esses somos nós, irmãos, eu e você, sem Cristo Jesus. E Paulo ele fala tudo isso por quê? Porque ele é mau, porque Paulo ele era melhor que todo mundo, né? Então olha, vocês são tudo isso. Não. Paulo ele fala tudo isso para deixar claro que todos são pecadores. E aqui Paulo já começa a preparar o terreno para uma afirmação de que uma outra condição é possível, mas essa outra condição só é possível em Cristo Jesus. Nós, seres humanos pecadores, não somos justos. Nós, filhos do pecado, não somos justos, mas a partir de Cristo Jesus, nós fomos justificados na cruz. Não há um sequer, não há um justo sequer. Não há quem consiga buscar o Senhor por suas próprias forças. Eu e você, nós não chegamos aqui essa noite simplesmente porque deu na nossa telha. Eu hoje acordei, fui para a igreja de manhã, ou então não sei, agora deu horário. Está no horário, vou para a igreja à noite. Não pense que isso vem da nossa cabeça. Isso é o Espírito Santo agindo na nossa vida e nos trazendo para o lugar onde Ele quer, que é a casa do nosso Pai. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que não existe a possibilidade de nenhum ser humano buscar a Deus por sua própria força e sua própria vontade. Porque Paulo, quando ele nos traz isso, e todo esse texto, ele vai falar isso do 9 até o 18, e continua falando no 19 e no 20, que não há a possibilidade de eu e você, meros seres humanos, carnais, filhos de Adão e Eva, corrompidos pelo pecado, buscarmos a Deus por nossas próprias vontades, por nossa própria força. Eu e você não temos força o suficiente para lutarmos sozinhos contra o pecado que habita na humanidade. E tendo isso muito claro na nossa mente, tendo isso como uma verdade, que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse. Afinal de contas, a Bíblia já começa com a criação e logo depois com a queda, com o pecado entrando na humanidade. A gente
começa a olhar essa outra condição qual Paulo nos apresenta. Paulo, ele primeiro traz uma má notícia, certo? Que má notícia é essa? Nós não temos forças para resistir ao pecado. E aí, abrindo isso para nós, no caso para a igreja de Roma e para nós também, Paulo, ele começa a preparar o terreno para mostrar a infinita e soberana graça de Deus através de Jesus Cristo na cruz. Paulo, depois de mostrar que todos somos pecadores, e se você está com a Bíblia de papel aí na sua mão, você vai ver que o título antes do versículo 9 já é bem claro: todos somos pecadores. E aí quando ele vai e nos mostra esse pecado, ele nos mostra a verdade sobre o ser humano, e chega no versículo 19 e 20, sintetiza tudo isso, nos mostra que a lei, ela traz à tona o nosso pecado, porque antes de Cristo, o que aquele povo entendia como ser uma pessoa boa? Cumprir a lei por completo. Mas Paulo mostra o seguinte: não tinha como cumprir a lei por completo sem o Espírito Santo, sem Cristo Jesus. E Paulo começa a dizer, no final do versículo 20 ele fala: pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A gente não teria como saber, por exemplo, que adorar outro Deus é pecado se a lei não nos trouxesse que um mandamento. Que mandamento é esse? Não terás outros deuses diante de mim. A gente não saberia que cobiçar algo de alguém é pecado se a lei não trouxesse um mandamento que é: não cobiçarás. E todos os outros mandamentos que ele tem, principalmente os 10 mandamentos, mas toda a lei, ela serve para esclarecer e trazer à tona aquilo que é pecado. O que Paulo vai chamar do pleno conhecimento do pecado. E sozinha, o ser humano não consegue cumprir toda a lei. E depois dessa notícia muito triste que Paulo nos traz, depois desse problema gigante para mim e para a sua vida, depois de, digamos assim, nos jogar lá embaixo, Paulo, ele começa a nos mostrar a solução desses problemas. E talvez a gente, durante muitos anos da nossa vida, talvez pensou ou entendeu que eu vim para a igreja, por exemplo, eu sou um cristão, porque simplesmente eu decidi ser um cristão. Porque simplesmente deu na minha telha um dia, eu entendi que aquilo era bom e hoje então eu sou um cristão. Mas eu te pergunto, depois de tudo que a gente viu Paulo nos mostrar agora, isso seria possível somente pelas nossas forças? Eu não me garanto. Eu não me garanto nas minhas forças. Eu não me garanto no meu braço. Paulo vai dizer, como já disse aqui em Efésios 2, que nós estávamos mortos. Eu morto não me garanto em levantar e então minha cabeça entender que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o que Paulo nos mostra é que tudo isso é mediante a graça do Senhor que nos alcançou, pelo sacrifício de Jesus, pelo Espírito Santo, que quando você pensou, sabe aquele dia que você falou assim: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, sabe aquele dia que te deu um estalo, digamos assim, e aquele processo que iniciou? Isso é o Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida. E a partir do versículo 21, Paulo ele começa a falar sobre
a justificação pela fé em Cristo Jesus, ou seja, Paulo começa a falar da graça de Deus que alcançou a minha e a sua vida, e somente por isso que nós estamos aqui hoje. E Paulo vai dizer, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aí você fala, que bom, não há distinção. Então, se Paulo está falando que judeus e gentios, ou seja, não judeus, são iguais, e os judeus eram o povo escolhido de Deus, e não há distinção, então, estamos bem na fita. E a gente olha o versículo 23, e Paulo vai dizer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando a gente para e pensa nisso, a gente precisa entender que todos são todos. Toda a humanidade pecou e foi destituída, vai dizer em outra versão, da glória de Deus, ou então carece da glória de Deus. É como, eu gosto muito dessa ilustração, é como se Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, certo? Criou o ser humano, e o ser humano vivia em harmonia com Deus, até que vem o pecado, e o pecado afasta o ser humano de Deus. E aí, eu e você, vamos supor que esse celular aqui é um livro, e que seja um livro onde estejam aqui todos os nossos pecados, bem pequeno, né? Precisaria de um bem maior, pelo menos para os meus pecados. E aí, esse sou eu, ser humano, e esse é Deus. Eu tento ser um bom filho, um bom marido, um bom cidadão, um bom empregado, trabalho lá como se para Deus fosse, tento fazer todas as coisas da melhor maneira possível, da melhor maneira que eu posso. Só que como um ser humano, ainda tem algo que me distancia de Deus. E que algo é esse? Pode falar, que algo é esse que eu falei que tinha aqui nesse livro? Os meus pecados. E o pecado do ser humano é exatamente o que Paulo vai dizer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e perderam essa unidade com Deus. Todo ser humano pecou e algo começou a afastar-nos do nosso Senhor. E esse algo é o pecado. Só que lê o que Paulo vai falar no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o ser humano que não conseguia mais se achegar a Deus, ele vê o próprio Deus enviando o seu Filho, que se fez igual a nós, tomou sobre si os nossos pecados, lançou fora, nos perdoou, nos justificou gratuitamente, e hoje nós temos novamente um acesso livre ao nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa é a melhor notícia que nós podemos ter em nossa vida. Eu não sei, talvez, o que você tem passado, se você está doente, se você está saudável, se você está com dinheiro, se está faltando dinheiro, se você tem casa própria, se você mora de aluguel, se está tudo bem, se está tudo mal, eu não sei. Mas o que importa é que a melhor notícia, apesar de qualquer coisa, é que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e hoje nós temos livre acesso a Deus novamente. Não há nada melhor nessa vida do que saber que o Senhor Jesus nos justificou gratuitamente, por graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Ou você acha que
o inimigo de Deus, que éramos nós, filhos do pecado, as pessoas distantes de Deus que nós estávamos, merecíamos alguma coisa. Eu tenho plena convicção que não. Quando a gente fala nesse conceito graça, nós podemos destacar esse conceito em duas partes. Existe algo que a teologia vai chamar de graça comum. E o que é graça comum? É a graça que Deus estendeu a todo ser humano, que Deus estendeu à humanidade. Você conhece alguma pessoa que não é cristã e canta muito bem, por exemplo? Conhece? Certeza. Você conhece uma pessoa que é cristã ou não e trabalha muito bem, sei lá, um pedreiro que faz uma casa muito bem feita? Conhece. Dons e talentos são frutos dessa graça comum. Pessoas que recebem talentos, estudam, enfim, se aperfeiçoam e fazem coisas bem feitas. E fazem músicas, fazem arte, enfim, fazem diversas coisas bem feitas. E isso é chamado graça comum. É um dom que Deus dá, é a possibilidade que Deus dá a todos de fazerem coisas bem feitas, de serem bons naquilo que fazem, digamos assim. Mas essa graça ainda não é a graça salvadora. Essa é a graça comum. Mas existe um outro conceito que a teologia traz, que é chamado graça específica. E a graça específica é um chamado interno, específico e eficaz, que faz o convite, mas também proporciona a vontade e a capacidade para responder positivamente a Deus. A graça específica é: Deus faz o convite e nos proporciona respondermos positivamente ao chamado que Deus nos fez. Repito, sabe aquele dia que você talvez, não sei como foi o seu momento, mas que você entendeu: Jesus Cristo é o meu Salvador, eu preciso ir atrás dele, eu preciso ir para a igreja, eu preciso me render a Cristo. Sabe esse dia? Foi o dia que o Senhor te alcançou com essa graça específica. Para ficar mais claro, imagina, eu só tenho uma chave aqui, mas imagina um molho de chaves. Se eu talvez chegar e falar assim para vocês: olha, eu estou aqui, mas eu esqueci, vou usar o Edson aqui na Berlinda. Pô, Edson, esqueci aqui na minha casa, você pode ir lá buscar, suponhamos que eu estivesse sem óculos. Poxa, eu podia buscar meu óculos lá em casa, você que vai de moto rapidinho, porque sem óculos eu não enxergo. E aí eu pegasse um molho de chaves, com várias chaves, e desse na mão do Edson. Todas as chaves abririam a minha casa? Certamente não. Teria apenas uma chave que iria abrir a minha casa. Ele poderia tentar de tudo, mas somente quando ele achasse a chave do portão e depois a chave da porta, que ele conseguiria entrar na minha casa. A fé é bem por aí. Sabe quando você vai fazer uma viagem e você fala assim: Senhor, me guarda aqui nessa viagem. O cristão, do crente ao ateu, todo mundo, quando vai entrar no avião, né? Ou então quando vai para uma viagem mais longa, que Deus me guarde, enfim. Isso é chamado ali uma fé temporal. Ou seja, a pessoa está orando ali, talvez, enfim, está ali com a fé de que aquela viagem pode ser algo bom, pode ser algo que vai chegar com saúde, vai chegar bem do outro lado. Mas também tem uma outra fé chamada fé por mero conhecimento intelectual. Sabe quando a gente foi para a escola e ouviu dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? A gente estava lá quando o Brasil foi descoberto? Não. Mas a gente leu no livro de história, a gente aprendeu e a gente acreditou, obviamente, porque é uma verdade, naquele acontecimento, correto? Isso também é uma fé. A gente não estava lá, a gente não viu,
mas a gente acredita nisso porque a história nos conta. Então, uma fé pelo conhecimento intelectual, ou seja, que vem através de um estudo. Mas nenhuma dessas fés, digamos assim, nenhum desses atos de fé, nenhum desses atos de acreditar, são atos que abrem a porta, são atos que é a chave correta. Nenhum desses atos de fé são atos que podem nos aproximar de Cristo. A fé que nos aproxima de Cristo é a fé salvadora, é crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E isso é mais do que algo momentâneo, isso é algo maior do que um mero conhecimento intelectual, isso é algo que Paulo nos mostra, que vem do Espírito Santo de Deus. E se você tem essa fé, meu irmão, se você tem essa fé, minha irmã, se você crê que Deus enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para perdoar os nossos pecados, e por isso nós temos hoje livre acesso a Ele, e naquele grande dia nós ouviremos do nosso Senhor: entra, bendito do meu Pai, entra para o descanso eterno. Se temos essa certeza, é porque o Espírito Santo do Senhor assim nos convenceu. Nós fomos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E a partir daí, Paulo ele começa a mostrar um caminho do perdão. Começa a mostrar que somente a graça é suficiente. Somente o favor que nós não merecíamos do Senhor é suficiente. Lucas, então, muito bom saber disso. Então quer dizer que a partir de agora, eu sei que o Espírito Santo me alcançou, eu sei que eu sou fruto da graça, eu sou alvo da misericórdia do Senhor, logo agora eu posso fazer tudo o que eu quiser, né? Afinal de contas, a salvação vem do Senhor, a salvação é um ato que Cristo consumou na cruz, e que o selo da nossa salvação é o Espírito Santo. Então eu posso viver minha vida da maneira que eu quiser, correto? Óbvio que não. Entender a graça, entender que a salvação não vem de nós, não pode gerar em nosso coração soberba, orgulho, muito pelo contrário. Entender isso deve ser algo que nos humilha e nos torna humildes, porque nós temos que parar e pensar: se dependesse de mim, eu estava lascado. Se dependesse de mim, eu não ia alcançar essa graça jamais. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, nos alcançou, e por isso nós devemos viver uma vida diante dEle, uma vida aos pés do Senhor, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, e precisamos evidenciar isso através dos frutos do Espírito, do fruto que o Espírito Santo nos pede, do fruto que também o próprio Paulo nos mostra mais à frente. Quando Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Ou então Jesus diz também: se alguém tem sede, vem e beba da água da vida. Esse mesmo Jesus que nos faz o convite, esse Deus que se humilhou, se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, é o mesmo Deus que nos proporciona a possibilidade de nos achegarmos até Ele. Ele é tão gracioso que Ele faz o convite e Ele mesmo nos traz para Ele. A salvação, pela graça, é um ato do início ao fim, feito por Cristo. Porque o mesmo Senhor que nos chama é o Senhor que nos possibilita dizer sim ao chamado dEle. Porque, como nós lemos, se dependesse de nós, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, mas fomos justificados pelo Senhor.
recebemos um favor imerecido. E aqueles que são alcançados pela graça, convencidos pelo Espírito, chegam a Cristo, não por nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo. Martinho Lutero dizia que, se você vê algo de bom em mim, é Cristo. Mas se você vê algo de mal em mim, aí sou eu mesmo. E o Evangelho é isso. O pecado, nos distanciarmos do Senhor, é culpa do próprio ser humano. Mas a salvação, nos achegarmos a Deus, recebemos gratuitamente aquilo que Ele fez na cruz, é mérito não nosso, mas do nosso Senhor, e somente por isso. Então, talvez você viva com aquela incerteza: será que eu sou salvo? Será que não foi uma coisa assim que eu pensei? Será que eu não estou enganado? Será que eu não estou enganada? Talvez você esteja no meio de uma crise de fé. Mas, quando a gente olha para as Escrituras, a gente pode ter a certeza da nossa salvação. Sabe por quê? Porque a nossa salvação é mérito do nosso Senhor. Se dependesse de nós, irmãos, repito, não teria como nos salvarmos. O homem, o ser humano, não é capaz de salvar-se a si mesmo, mas fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, não tenha mais dúvida, o seu justificador é o próprio Senhor. Nós podemos ter a certeza da nossa salvação, porque o nosso Senhor é quem completou essa obra em nós. E a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para cumpri-la. Ele é fiel para completar essa obra. Muitas das vezes a gente olha para esse texto, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para cumprir, e a gente pensa, talvez numa promessa terrena, talvez na construção de uma casa, num carro, enfim. Mas quando a Bíblia traz isso, a Bíblia está falando de salvação. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos chamou para termos um carro do ano. Deus não nos chamou para sermos ricos. Deus não nos chamou nem para sermos pobres. Deus não nos chamou para termos aquilo que sempre sonhamos. Deus nos chamou para sermos salvos pelo intermédio de Cristo Jesus na cruz. Se a gente vai ter um carro bom, se a gente vai ter um trabalho bom, se a gente vai ter dinheiro, isso tudo aí são consequências de estudo, de trabalho, de coisas que a gente faz aqui na terra. Mas Deus nos chamou para sermos salvos em Cristo Jesus. E a palavra vai dizer que o Espírito Santo é o penhor, ou seja, é a garantia da nossa salvação. E como nós sabemos, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse mesmo Deus é aquele que nos salvou. Mas você pode pensar assim: Lucas, você está falando tudo isso, cara, mas eu ainda não tenho certeza. Eu ainda não sei, eu ainda não consegui enxergar esse Jesus que você está me falando. Eu ainda não consegui enxergar, ou então eu estou tentando, mas eu não consigo. Mas a gente vai conseguir enxergar Jesus a partir do momento que entendermos que é por obra dele, que não é mérito nosso, que não adianta
a gente tentar resistir, porque Ele é soberano e Ele vai nos alcançar. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Repito, se você tem uma dúvida acerca disso, se você ainda não acredita em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte: tire esse peso do seu coração. Não viva mais nem um dia sem a certeza de que Jesus é o Senhor, sem a certeza de que Jesus morreu pela sua vida. Não viva mais nem um dia sem a certeza de que a obra na cruz era para salvar a nossa vida, e que essa obra foi completada e que Jesus Cristo ressuscitou. Nessa noite o que o Senhor nos estende é a salvação. Nessa noite o que o Senhor nos proporciona é nos achegarmos aos pés dEle, sabendo, como Paulo diz, que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Lucas, mas você não sabe quem sou eu, você não sabe o que eu já fiz na minha vida, já fiz tanta coisa ruim. Não importa o que você fez, não importa quem você é lá fora, não importa qualquer maldade que você tenha feito, sei lá, da pior espécie que seja, Jesus Cristo é poderoso para mudar a sua vida. Jesus Cristo é poderoso para te dar a salvação. E esse Paulo que está falando isso, que nos traz esse texto, nos traz esse ensinamento inspirado pelo Espírito Santo, era um homem que antes matava cristãos, perseguia cristãos. Era um homem que, no primeiro mártir, ou seja, na primeira pessoa que morreu por acreditar em Jesus Cristo, que foi Estevão, Paulo estava naquela morte. A Bíblia vai dizer que Paulo consentiu na morte de Estevão, ou seja, Paulo participou da morte de Estevão. Mas Paulo foi transformado. Paulo foi alcançado pelo Senhor, teve sua vida transformada pelo Espírito, assim como também você pode ter a sua vida transformada nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas o que eu sei é: Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo te chama, Jesus Cristo estende, e tenha certeza que esse mesmo Jesus Cristo que te convida é o mesmo que vai garantir com que você ande com Ele. E é por isso que nós podemos ter essa certeza. Para finalizar aqui, apenas 3 aplicações. 4 aplicações. A primeira é: valorize a graça todos os dias. De que forma? Vivendo de maneira santa aos olhos do Senhor. Às vezes a gente tem a mania ou o hábito de não valorizar aquilo que é de graça para nós, né? Afinal de contas, nós não pagamos nada para receber a salvação. Mas Jesus pagou um alto preço para que essa salvação chegasse a nós de graça. Foi de graça para nós, não para Cristo. Cristo pagou com a sua própria vida. Então valorize. 2, pratiquemos as disciplinas espirituais. O que é isso? Desenvolver a nossa fé, crescer na graça e no conhecimento, é orar, ler a Bíblia, fazer um jejum, ter um momento de comunhão com o Senhor, nos entregarmos a Ele no nosso dia a dia. Isso é algo que nós, salvos em Cristo Jesus, podemos fazer. 3, lembre-se de que você e eu somos filhos amados do Senhor, que Ele nos tirou do caminho da perdição para a salvação.
nós andávamos a passos largos para o inferno. Efésios vai dizer que nós éramos inimigos de Deus e certamente seríamos destruídos pelo Senhor naquele último dia. Mas Deus não nos tratou da maneira que nós merecíamos ser tratados e nos deu a salvação. Então, nos lembremos que independente de qualquer coisa, nós somos filhos amados do Senhor. E por fim, se divide em dois. Se você já crê nisso, se você já tem essa certeza, pregue o Evangelho. Pregue essa certeza que você tem para que perdidos sejam alcançados. Mas se você ainda não tem essa certeza, o Espírito Santo te convida a ter essa certeza ainda hoje. Tenha certeza da sua salvação em Cristo Jesus, porque a salvação é mérito de Deus, é mérito da obra na cruz, é mérito daquilo que Deus fez por nós e não daquilo que nós podemos fazer por Ele. Amém? Fique de pé, vamos orar. Se nessa noite a palavra falou ao seu coração, se você se identifica com essa salvação vinda de Deus, e você talvez ainda não tenha a certeza da sua salvação, mas você quer experimentar isso através do Espírito Santo, te convido a colocar a mão no seu coração. Senhor, aqui estamos, Pai, aos teus pés, Deus. Te peço, Deus, que o Senhor alcance a cada vida que colocou a mão em seu peito. Senhor, que o teu Espírito Santo haja com poder, Deus, para confirmar que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador de nossas almas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, haja com poder, Senhor, haja com graça, abra os olhos espirituais dessas vidas, Senhor. Dê a certeza de salvação, que é mérito teu, Deus. Ó Senhor, gera nesses corações a fé que vem de ti, Senhor. Gera, Senhor, nesses corações o dom da fé salvadora, Senhor, a única que é capaz de nos fazer a chegar aos teus pés, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, afasta tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Tudo aquilo que tenta nos afastar de ti, tudo aquilo que tenta afastar essas vidas do teu chamado, Senhor. Tira de uma vez por todas, Deus. Liberta, Senhor. E que essas vidas tenham a certeza de que a morte e ressurreição de Cristo era para salvar essa vida, Pai. Inunda, Senhor, com a tua paz. Inunde, Senhor, com o teu amor, Pai. Que a tua graça alcance esses corações, Senhor. Pois sabemos que tu és misericordioso e que somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, Senhor. Que essa justificação se faça clara, se faça presente na vida dessas pessoas que estão com a mão em seu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, ajude para que não olhemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, muito menos para trás, mas que possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, Senhor. Que Cristo seja o alvo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É a oração que te fazemos, Senhor, e pela fé nós já te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Senhor, agora te pedimos, nos leve em paz aos nossos lares,
nos guarde de todo mal, Senhor. Que ao chegarmos em nossa casa, que encontremos um ambiente preparado por Ti, Senhor, com a Tua paz inundando os nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos também que o Senhor abençoe a nossa semana, em tudo que fizermos, Senhor, nos trabalhos, em casa, na escola, na faculdade, em qualquer coisa que façamos nos nossos dias, Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza. Nos ajude, Senhor, a nos mantermos firmes e fiéis a Ti, Deus. Que a Tua palavra não saia dos nossos lábios, Senhor. E que o nosso coração a cada dia se encha da certeza de que tudo que fazemos é para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. E já te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Se você quer fazer a sua inscrição para uma das classes ou quer fazer o seu recadastramento, a Raquel e a Emily estão aqui à frente. Fique à vontade. Deus abençoe.